Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos falar sobre o famigerado teto dos gastos. Aliás, teto dos gastos famigerado para alguns, né, como nós aqui, mas idolatrado por outros. Então, é um tema da maior relevância para se discutir no Brasil, para se pensar. Na minha visão, já quero deixar desde logo aqui registrado que eu acho que é uma das regras mais irracionais de política fiscal que eu já vi em toda a minha vida, mas aqui, né, o tema da nossa conversa será justamente os méritos ou os problemas desse teto de gastos, né? Para falar sobre isso, a gente recebe aqui hoje com grande alegria, que nos honra muito, o Carlinhos Pinkusfeld, Pedro Rossi, são dois super conhecedores do tema e têm trabalhado com isso e eu tenho certeza que vamos fazer uma super conversa com eles sobre essa questão. Vou começar pedindo para o Carlinhos se apresentar um pouco, falar um pouquinho da trajetória dele e o Pedro também, para depois a gente já passar para as conversas. Muito, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Bom, Paulo, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui com você e com o meu amigo Pedro também, então estamos aqui entre amigos, isso é legal para a gente bater esse papo. Bom, meu nome é Carlos Pinkusfeld, eu sou professor do IE UFRJ, eu fiz mestrado no IE, aqui, IE, porque tem dois, IE é o nosso, IE é o do Pedro, da dele ser carioca, ele fala com o oi fechado, senão ninguém vai saber que ele é da Unicamp. E eu fiz, então, aqui o mestrado, o doutorado eu fiz na New School for Social Research, lá em Nova York, e já fui professor da UF, sou professor da UFRJ agora, e eu trabalho com esses temas, mas não só. Eu trabalho também com tema de desenvolvimento, de história econômica, que eu acho que no fundo está a mesma coisa. No fundo, ou seja, se você tiver uma regra fiscal medonha como essa, não tem nem desenvolvimento e a história econômica deixa de ser história, passa a ser tragédia. Então, mais ou menos eu estou nessa área que eu faço pesquisa e tento escrever. Tá bom? Boa. Obrigado. Pedro, conta um pouquinho para a gente aqui do que você anda aprontando também. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui com você. Prazer aceitar esse convite da Associação de Funcionários do BNDES nesse podcast, que é uma iniciativa muito legal. Bom, eu me formei na UFRJ, então sou carioca, flamenguista, sou pai da Lia, né? Isso é uma coisa importante no meu tempo ultimamente, é o que mais ocupa meu tempo, é minha filha, e pelo menos na minha cabeça, né? E eu estudo os temas do desenvolvimento brasileiro, né? Principalmente os aspectos macroeconômicos. Né? Então, tenho uma agenda de pesquisa em torno da política fiscal e dos impactos sociais dela, em particular a relação de política fiscal e direitos humanos. Isso deu origem a alguns trabalhos. Recentemente, a gente organizou um livro, junto com a Esther Dweck, a Ana Luísa Matos Oliveira, eu organizei esse livro chamado Economia Pós-Pandemia, que é um livro gratuito, que a gente pode baixar na Amazon, baixar para a versão Kindle, tem a versão em PDF no meu site, e é um livro que traz essa dimensão social da política fiscal e aponta direções para o desenvolvimento brasileiro. Já faz a propaganda do seu site aqui para as pessoas que quiserem baixar o livro, qual que é o endereço dele? É pedrorossi.org. Tá? Então, o livro está lá em PDF e tem nas plataformas todas, na versão Kindle e essas versões gratuitas que dá para baixar também. E a outra agenda que eu tenho também de pesquisa é a agenda da taxa de câmbio. Eu tenho um livro sobre isso também, que é a taxa de câmbio e política cambial no Brasil. Então, são essas duas agendas que eu tenho me concentrado ultimamente, que, em última instância, se voltam para a discussão de política econômica no Brasil. Legal. Boa. Então, para começar, eu pediria para vocês, talvez se o Carlinhos puder, dar uma explicação básica sobre o que é o teto dos gastos, né? Tem muita gente que nos acompanha aqui que não é economista, que não está inteirado, enfim, na parte mais detalhada e técnica, né? Então, se a gente puder começar falando um pouquinho sobre o que é o teto dos gastos, né? E já, a partir disso, já colocar a sua primeira crítica, Carlinhos, depois eu pediria para o Pedro a mesma coisa para a gente começar a fazer aqui a crítica desse elemento, teto do gasto. Tá bom. Bom, então, para essa política, ela foi engendrada no governo Temer ainda, foi colocada, e ela coloca um limite máximo, na data foi 2017, né, no limite máximo de gastos a partir daquele ano, ou seja, a partir daquele ano estão congelados em termos reais os gastos públicos todos, menos os juros, tá? Então, do governo federal. Então, a partir desta data não se pode crescer mais o gasto público, tá? Congelado.
Vocês vão dizer, mas não cresceu ano passado, mas tudo bem, aí você fura o teto, mas a gente vai depois conversar sobre isso. Mas em tese, em princípio, tá? Você congela os gastos públicos, você não pode mais elevar esses gastos públicos. Ponto. Foi uma discussão até, Paulo, é legal, porque eu participei de muitos debates nessa época, o mais engraçado de todos foi na Associação Comercial do Rio de Janeiro, que tinha uma votação, se era a favor ou contra, estava eu, o Paulo Tafner, acho, o Carlos Oqué e o Zé Márcio Camargo. Então foi uma surra, eu levei assim 50-2, foi pior que Brasil e Alemanha. Mas não me senti mal, não, porque eu achei que pro local eu consegui os 5 votinhos já estava bom. Assim. Foi uma surra gloriosa, porque gloriosa, né? Depende do lugar que você joga. Depende do lugar que é o jogo, você até levar de 3-0 tá bom, né? Dá para levar. Mas eu me lembro que nesses debates que a gente tinha que combater uma mentira muito grande, principalmente da mídia, sabe? Globo News, etc. Quero dizer assim, eu participei de debates na universidade, de gente que via a mídia normal, né? A mídia dominante. E as pessoas falam assim, não, mas professor, não é verdade que o teto vai diminuir o gasto com a educação? Não é verdade que o teto vai diminuir o gasto com saúde? Porque o teto, afinal de contas, é um teto sobre o total do gasto. Eu explicava assim para a pessoa. O problema é que você tem um pedaço do gasto que tem um crescimento vegetativo que é normal, que é, por exemplo, a despesa com previdência. À medida que pessoas vão ficando mais velhas e vão se aposentando, desde que você acha uma coisa... Eu já tô rezando para o pessoal achar que não deve deixar os velhos ter um período de vida assim, razoável. Tá? Mas se você quiser deixar os velhos terem alguma sobrevida e uma sobrevida com alguma dignidade, você vai ter mais, e o Brasil está com um perfil demográfico desse jeito, vai ter um crescimento vegetativo da Previdência, isso é normal, certo? Então, fora esse crescimento que já é vegetativo, ou seja, o teto já tem um troço empurrando, né? Que é o crescimento vegetativo da Previdência. Aí você tem os grandes componentes de gasto. E os grandes componentes de gasto, graças a Deus, são saúde, educação, tanto direto como indireto, como transferência para a educação das unidades subnacionais, e gastos com universidades, e saúde, gastos com o SUS, e os outros componentes não são tão grandes assim. Ou seja, essa ideia que se vendeu, tá, que o teto do gasto não iria sacrificar os gastos sociais, é uma mentira, porque ele congela, tem um que está crescendo, e os outros vão ficando espremidos. É igual aquele que a gente via filme antigamente, é uma coisa terrível que me assombrou muito, tinha umas coisas que o teto ia diminuindo as pessoas. Mais ou menos isso. Era uma forma horrível, era meio Batman isso, que as pessoas morreram. E além disso, Carlinhos, ele congela, mas mais ou menos congela, né? Porque ele congela o gasto real, mas a população cresce e a economia cresce. Sim. Digamos assim, o teto fica parado, mas o piso está subindo. O piso, que é o número de pessoas... Na verdade, ele diminui o tamanho do Estado. Esse que é o ponto. Né? Ou seja, na verdade verdadeira, e eu acho que isso é uma verdade que tem que ser dita aqui, a gente tem que falar, o teto, primeiro que ele é uma aberração em termos mundiais. Não existe. Então, já é uma coisa estranha. Por que fazer uma política que não tem válvula de escape muito clara? Válvula de escape depois a gente discute aqui para o não economista, tá? Mas por que fazer uma política que nem, como o Pedro falou, que nem acompanha o crescimento da população, que nem acompanha o crescimento da necessidade de saúde e de educação, como se a gente já tivesse uma educação maravilhosa, ou como se o nosso sistema de saúde já fosse brilhante, sei lá, padrão escandinavo. Por que isso? Porque é uma coisa tão estranha que é macroeconomicamente bizarro e socialmente grotesco. Tá? A explicação foi o que o Pedro falou, eles queriam congelar o tamanho do gasto público, a economia vai crescendo, muito mediocremente, mas vai crescendo uma coisinha, e o tamanho do Estado vai diminuindo proporcionalmente. Então, na verdade, foi uma estratégia muito estranha, muito equivocada, e muito agressiva e socialmente muito injusta, para reduzir o tamanho do Estado. E a gente vai discutir, mas por que as pessoas ricas, por que a classe dominante brasileira gosta tanto de diminuir o tamanho do Estado? É isso que a gente vai, talvez, explorar um pouquinho aqui nesse bate-papo. É estranho, né? Vamos deixar aqui esse ponto de interrogação. Boa. Pedro, vai lá. Fala um pouquinho dessa cena do Star Wars lá, em que aquelas paredes estão se fechando, assim, os heróis estão no meio ali, e né, cada vez vai dando mais desespero, né? Só o fato de você pensar que a população está crescendo, e que é evidente que com o tamanho das desigualdades e das carências que a gente tem, a população que cresce é a população que tem mais carente, né?
você já vê na hora que é uma equação que não fecha, porque se a gente tivesse pelo menos uma população estável ou declinando, né, como é o caso de uma economia como o Japão, né, que já é rica, né, poderíamos assim dar um voto de generosidade para dizer que faz algum sentido. Agora, num país com a dimensão do Brasil, com o crescimento populacional que a gente tem, com o nível de pobreza e desigualdade, é uma loucura completa, né? Mas vai lá, Pedro, faz sua primeira análise aqui para gente. Não, é o que o Carlinhos falou, é como se eu tivesse um bolo, que é a economia brasileira, que vai crescendo. Aí a parte que vai para o Estado, para os gastos sociais, porque a maioria é gasto social, que a gente está falando, é 10% de previdência, uns 5% de educação, saúde, é quase tudo social, gasto social. Então isso está congelado. E o bolo vai crescendo. E as pessoas para comer o bolo, que é o que você falou, a população vai crescendo também. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum sentido. Se a gente tivesse lá num país nórdico, que nem o Carlinhos falou, digamos assim, já temos uma saúde excelente, agora vamos manter isso aí, porque a gente não precisa mais Estado. Então, beleza. Então, você pega uma regra e coloca o crescimento do gasto conforme o PIB, né, conforme a população. No caso brasileiro, a gente não fez isso. O que a gente fez foi congelar drasticamente, é por isso que é uma medida talibã, com todo respeito aos talibãs, fundamentalista, no sentido que é totalmente radical economicamente, que não se reproduz em nenhum lugar do mundo, nenhum país do mundo colocou na Constituição uma regra para gasto tão draconiana, né, para 10 e 20 anos. 10 anos você pode trocar só o indicador que aumenta, ou esse 0%. Hoje ele tá congelado em termos reais, então ele vai sendo reajustado pelo IPCA, que indexa? É o IPCA, e aí tem outra maluquice, tem muito problema técnico, porque ele foi feito muito rápido, esse teto de gasto, né? Eu, assim como o Carlinhos, fui lá discutir em vários lugares, vários fóruns, tanto com os estudantes, quanto com os senadores, com sei lá o quê, e eles fizeram esse negócio correndo, e fizeram um monte de bobagem no teto de gasto. E uma dessas bobagens, ao meu ver, é essa indexação com o IPCA, que tem uma defasagem. Então, se a inflação, se você der sorte, porque ele vai indexar com a inflação fechada em 12 meses no meio do ano. Se você der sorte que a inflação cresceu muito, você vai ter um reajuste para o ano seguinte maior. Se você der azar que a inflação caiu e a inflação acelera durante o momento, o que acontece? A inflação, que é a inflação também do consumo do governo, saúde, educação, etc., vai corroendo as suas despesas reais. Então, isso é outro problema que o teto de gastos tem. Então, o teto de gastos é uma medida que, no fundo, ela visa acabar com os direitos da Constituição de 88, porque eles se tornam inviáveis. Ele força uma discussão do tipo, você tem que fazer reforma da Previdência todo ano, você tem que reavaliar a universalidade das políticas sociais, como o SUS, como a questão da educação, você tem que reavaliar a gratuidade do ensino superior. Veja, primeiro você começa uma construção com teto. Então, nesse sentido, ele é antidemocrático, porque você não pergunta para a sociedade o que ela quer. Você primeiro institui o limite, e aí, a partir desse limite, você vai ter que resolver o que pode, o que não pode, que eu tenho que cortar um monte de coisa, porque o teto, esse limite, é aquele limite que o Carlinhos já colocou, essa imagem aí do Indiana Jones, do cara passando por uma parede que vai fechando. Então, a sociedade vai ter que ficar todo ano vendo onde cortar o gasto. Agora, a gente sabe que quem pode fura o teto, né? E o teto está sendo furado. O teto, de certa maneira, virou uma peneira, porque agora, se o governo quiser e puder, ele vai furar o teto. Agora, se assumir um governo progressista e quiser fazer uma política em determinada direção, aí volta o teto com força total, porque não pode mexer no teto. Então, essa é outra questão, que é a economia política do teto. No final do dia, o teto ele representa o bloqueio, né, das possibilidades de fazer política social, porque quando a gente fala de políticas de redução de desigualdade, de redução de pobreza, e até mesmo saúde e educação como políticas de acesso, né? No fundo, os gastos públicos em educação e saúde, eles são políticas de redistribuição de renda, né? Não é, a gente não está falando de simplesmente educação e simplesmente saúde, a gente está falando de redistribuir a renda literalmente, porque as populações mais carentes não têm acesso à saúde e à educação, né? Então, o teto dos gastos, na verdade, é abandonar a ideia de uma política pública redistributiva, né, Carlinhos? Você fala Paulo, desse lado social. Só para ficar claro, botei aqui, tem um artigo muito, muito legal, escrito pelo nosso amigo meu, Pedro, e todo mundo, é o Fernando Geiger, e ele pegou, é um pouco defasado, acho que ele pegou uma base de dados
É 2009, mas isso, o fato não muda nada, tá? Aí você pega o índice de Gini, ele vai fazendo por fase, assim. Pega uma renda original, no Brasil, em 2009, era de 0,634. Só para explicar para as pessoas que não são economistas, índice de Gini é um índice que mostra a concentração de renda. Quanto mais alto, maior a concentração de renda. Quando você vai diminuindo a concentração de renda. Então, é isso que é o índice de Gini. Tá? Muito bem. Aí você começa com a renda que as pessoas recebem, tá? 0,634. Aí você põe as transferências que as pessoas recebem, tá? Que tem transferências em Previdência, por exemplo, e aí você cai de 0,634 para 0,586, ou seja, você cai mais ou menos, vamos botar de 0,4 mais ou menos, a melhoradinha, muito bem. Aí você, o segundo exercício, ele pega essa renda, que é a renda original das famílias, somada às transferências públicas. Aí você coloca lá o imposto de renda, que é um imposto não muito bom, mas ainda assim é progressivo. Tá? Dá uma quedinha pequenininha, de 0,58 para 0,57. Tá? Muito bem. Aí, sobre essa renda, somada às transferências, descontado o imposto de renda das pessoas físicas, você coloca os impostos indiretos. É uma desgraça. Vai de 0,57 para 0,59. Tá? Muito bem, já piora um pouquinho, porque, como todo mundo sabe, o imposto indireto ele é regressivo, porque como ele é imposto sobre consumo e as famílias mais pobres consomem uma parcela maior da sua renda, quanto mais imposto indireto, ele é um imposto regressivo de bens de consumo, exatamente. Só que quando você coloca as transferências em saúde, educação, as transferências, desculpe, a provisão de gastos que o governo faz em bens e serviços, cai de 0,59 para 0,49. A queda maior que existe, a maior queda que existe em termos de índice de Gini é justamente com a inclusão de bens públicos. Porque, veja bem, gente, a cesta de consumo das pessoas, ela é um somatório de bens públicos e bens privados. Tá certo? Se o filho de uma pessoa pode ir para uma universidade pública, ele não vai pagar uma universidade privada, que é cara pra caramba. Na verdade, ele talvez nem fosse. Se fosse uma universidade boa, privada, talvez ele nem fosse. Se ele tivesse que pagar um seguro-saúde, talvez ele nem fosse. E pode botar diferente, entendeu? Então, você vai somando isso, que não são bens que você pague, mas você pode quantificar, você pode precificar. Quando você joga esses bens precificados na tua cesta de consumo das pessoas, a concentração de renda despenca. Ou seja, se você tirar da cesta de consumo esses bens, você vai ter uma piora muito grande na concentração de renda. Eu estou dando os dados para você, você cai 1 ponto percentual. No final da história, como eu estava falando, você consegue sair de um índice de Gini de 0,63 e vai para 0,49. É uma queda substancial. E boa parte dessa queda são justamente bens públicos. Então, se você tirar esses bens públicos, você não tem dinheiro, assim, não é que você não tem dinheiro, você não tem orçamento para pagar por essas coisas, porque você foi espremido no teto, tá? Você vai ter uma piora substancial da distribuição de renda no Brasil, quando medida corretamente, somando bens privados e bens públicos das famílias. Então, é um negócio como se a gente tivesse uma distribuição de renda maravilhosa. já é uma droga. A gente já parte de uma das 5 piores do mundo, é daí que a gente parte e a regra coloca para a gente uma trajetória aí no tempo que muito provavelmente vai aumentar a desigualdade, né? Porque esse exercício aí é o que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos, né? Não é exercício. Se você privar as pessoas, desculpa, se você privar as pessoas desses bens públicos, você vai, como eu mostrei, você dá dinheiro, melhora da Previdência. Você tem um imposto de renda, melhora. Tem imposto indireto, piora. E melhora muito quando você considera os bens públicos. Tá? É expressivo, é 0,1 ponto, que é muita coisa para exigir. Então, eu só queria levantar uma bola, talvez, para o amigo Pedro, mas não é só desigualdade. Não é só desigualdade. Quando você trava o teto do gasto, você impede que o governo tanto tenha uma política contracíclica, que acho que o Pedro pode explicar para as pessoas que estão assistindo a gente, como você impede que o governo tenha uma eventual importância na tendência do crescimento, seja fazendo políticas específicas com investimento público, seja tendo uma taxa de crescimento do gasto público razoavelmente saudável que vai contribuir para você ter uma tendência de crescimento. É pior do que a gente está pensando. É condenar a maior desigualdade e condenar o país a um crescimento mais baixo.
Pedro, acho que pode, talvez, explorar um pouco. Vai lá, Pedro, fala um pouquinho da questão do que a gente chama um palavrão horrível de economês, que é política contracíclica, né? Que são as ferramentas que o governo tem para tentar ajudar a tirar a economia do buraco e fazer investimento público, aquecer a economia, coisas desse tipo. Mas liga a tecla SAP você aí para tirar o economês. Vamos lá, deixa eu só falar sobre esse negócio da desigualdade, que me parece fundamental. Por favor, aliás, antes ia te pedir para você mergulhar nisso também, antes da gente entrar nessa questão da... Esse é um tema, Paulo, você fez muito bem de levantar, porque no debate público ele é muito maltratado, né? Inclusive a gente vê estudos, a gente vê a mídia reproduzindo argumentos que são falsos. Por exemplo, o argumento que o pagamento do funcionalismo público aumenta a desigualdade do Brasil. Por exemplo... Desculpa, porque sabe por que ele é falso? Porque é muita... Veja a confusão que eles fazem na nossa cabeça. Você vai pagar, por exemplo, um professor de uma escola de ensino médio. Você paga o piso da categoria, 2.000 e pouco, quase 3.000 reais. Esse cara, se mora sozinho, que ganha 2.800 reais per capita, ele está nos 20% mais ricos do Brasil fácil. Aí você vai e diz, olha, tá vendo? O Estado está aumentando a desigualdade. Mas esse cara está prestando um serviço. Talvez ele esteja atendendo dezenas, talvez centenas de alunos em bairros pobres. Ou seja, ele está contribuindo para reduzir a desigualdade social. O Estado tem que reduzir a desigualdade social, ele tem que trabalhar nesse sentido, mas não é com o pagamento do funcionário público, é com a prestação dos serviços. Mas a conta que o Carlinhos mostrou é exatamente essa conta. Ele acabou de mostrar para a gente essa conta. Exatamente. E o que a mídia faz, eu vi isso em manchete de jornal, falando que o gasto público aumenta, que a previdência aumenta a desigualdade. É uma discussão completamente falsa, é um malabarismo com os dados. O que acontece no Brasil é que a política fiscal aumenta a desigualdade pelo meio da tributação e reduz pelo meio do gasto público. O que a gente está fazendo no Brasil hoje é fazer uma reforma tributária que não resolve nada, pelo contrário, aumenta mais o problema, e do lado do gasto, a gente retira a mão que dá do Estado, ou seja, que dá para o mais pobre. Então a gente está agravando o problema da desigualdade social, e é bom lembrar também nessa discussão do teto de gasto, que o teto só foi emenda constitucional por conta dos pisos de saúde e educação. Isso é bom a gente frisar, porque não precisa colocar na Constituição nenhuma regra macroeconômica. Aliás, no Brasil, o Plano Real não foi via Constituição, o regime de câmbio flutuante não é via Constituição, o regime de meta de inflação não é via Constituição, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei. Por que a gente resolveu colocar esse teto na Constituição? Aí é importante falar, porque o motivo constitucional para colocar a regra lá dentro é para mexer nos pisos de saúde e educação. Ou seja, os pisos de saúde e educação eram vinculados à receita, ou seja, conforme aquele bolo crescia, a parte do bolo para a saúde e para a educação crescia também. E aí deixaram de ser, ficaram congelados. Então, claro, porque cresce, tem a parede te espremendo, né? Pode aumentar a receita, mas paciência, como a parede está te espremendo. Paciência, eles não vão destinar para a saúde e educação, porque é isso, você tem um efeito achatamento que já foi aqui descrito com a metáfora do Indiana Jones. Então, é importante a gente falar isso. O teto de gasto só foi emenda constitucional porque precisava mudar os pisos de saúde e educação. Senão não seria, podia ser uma lei, podia ser uma convenção, podia ser outra coisa. Quiseram fazer um nível de briga de igual para igual, porque dada a força que a educação e saúde tinham no orçamento, precisava de algo da mesma força, por assim dizer. E se eles forem passar no Congresso um negócio específico para mudar o piso de saúde e da educação, aí a população ia ser contra, ia ter um custo político muito maior do que você inventar um monte de coisa e lá no meio está a mudança do piso de saúde e educação. Foi isso que eles fizeram de forma, enfim, malandra, para passar o teto de gasto naquele contexto político turbulento. Né? Agora, a história Agora, antes, Pedro, desculpa te interromper, porque a gente vai mergulhar nessa questão do anticíclico, que é um tema fundamental e que vai tomar um tempo nosso. Eu queria só deixar 2 dados aqui, para quem nos ouve, para quem nos assiste, que são, inclusive, aqui do nosso podcast, de conversas que a gente teve com o pessoal de saúde sobre o SUS e de educação também, né? E são dados que eu, até hoje, fiquei chocado, assim, porque eu nunca tinha visto o detalhe dos números, né? Então, eles me trouxeram, por exemplo, que o número de atendimentos médicos feitos no país hoje pelo SUS, num ano, chega a 75% do total de atendimentos médicos do país, né? Então, eu sabia que a maioria dos atendimentos médicos eram feitos pelo SUS, mas eu não tinha essa proporção de que 2/3 de todo o atendimento médico do Brasil
é feito pelo sistema público de saúde, quer dizer, então é exatamente isso que vocês estão falando. Imagina agora com uma regra orçamentária que não permite mais o Estado transferir recursos para atender 75% da necessidade de saúde do Brasil. Para a educação é pior ainda. Né, Paulo? Que cresce porque a população cresce, isso que é importante dizer. Uma necessidade que cresce. Exato, que cresce porque a população cresce e a população carente tem mais demanda, envelhece. E no caso da saúde é mais dramático ainda. O número de matrículas do ensino básico e médio em escolas públicas é de 80%. 80% das matrículas de ensino básico e ensino médio são da rede pública. Quer dizer, imagine então como é que você enxerga um sistema de saúde e educação que praticamente abastece o país, né, com o recurso limitado que tem, né, faz quase 80% dos atendimentos médicos e das matrículas, e está condenado a ficar achatado, né? Então isso coloca, né, na mesa o drama que é o teto dos gastos do ponto de vista de desigualdade e da capacidade do governo de atender essas demandas e essas carências, né, conforme o Pedro muito bem colocou, e a superficialidade das análises que a gente vê por aí. Ah, não, mas você paga R$3.000 para um professor de ensino médio, e isso é uma renda muito alta, você está aumentando a desigualdade. E se esquecem de dizer que 80% das matrículas estão no ensino público, que dependem desse salário de R$3.000. Ou seja, se você desmontar isso, aí a desigualdade vai para 0,70, como o Carlinhos estava mostrando aqui. Né? E, Paulo, tem uma coisa que eu acho que as pessoas não se tocam, que eu acho, desculpe, mas eu sei que é chato repetir. Uma coisa é o quantitativo, outra coisa é o qualitativo. O que houve no Brasil, eu não sou especialista em educação, mas para que uma universalização, mas não acompanhada numa qualidade. Como é que você quer ter uma melhoria de qualidade, você atrair profissionais que se dediquem àquilo, que estudem, tá certo? Que pretendem seguir aquela carreira, porque tem uma vocação, mas também tem uma remuneração digna? Se você quer destruir a remuneração, não faz sentido nenhum. Como é que você quer ter uma melhoria da saúde, que todo mundo sabe que modernamente tem uma sofisticação tecnológica muito grande, de CTI, como é que você quer fazer isso sem gastar mais? Não faz sentido. É como se a nossa saúde fosse maravilhosa e as nossas escolas públicas fossem de padrão de país escandinavo, sei lá, europeu. Não é só quantidade, a quantidade é qualidade. Quer dizer que você quer expulsar as pessoas, a pessoa até tem vocação para ser professor, mas pagar 1.500, porque aí você melhora a distribuição de renda, aí você não quer. Aí você deixa essas pessoas que eventualmente não conseguem se qualificar, entendeu? É um negócio que é bizarro, sei lá, não sei, procura, o Pedro é mais, qual é o objetivo melhor aí, Pedro? Manda abraço. Não, eu acho que vocês estão tocando nos pontos fundamentais, né? É claro que aí a gente pode dizer, bom, mas o teto é só do gasto federal, aí tem o gasto dos estados e municípios, ensino básico, ensino fundamental é basicamente estados e municípios. Mas a mentalidade da austeridade, junto com o teto de gasto, ela veio para pegar estados e municípios e tudo, né? Além das transferências do governo federal. As transferências são fundamentais para melhorar o salário dos professores. São fundamentais, né? Algumas transferências, como o Fundeb, por exemplo, está fora do teto, mas ainda assim, o teto é um pilar fundamental de uma ideia, de uma agenda de desenvolvimento que acha que o desenvolvimento vai ser feito espontaneamente pelas forças do mercado, retraindo as fronteiras do Estado, e o teto de gastos ele é funcional para isso, né? Além das políticas de austeridade que estão sendo implementadas, inclusive nas finanças estaduais e municipais. E isso é perverso, é anacrônico do ponto de vista macroeconômico, porque a discussão lá fora é outra. A discussão lá fora é a discussão dos estímulos, né? O The Economist publicou, que disse que a austeridade teve seu último prego no caixão feito, porque ninguém mais discute isso. O FMI está propondo os países a continuar os estímulos até que a economia... Não é nem discussão, é prática, né? Porque os governos já estão implementando, eles não estão nem... A The Economist também atrasada já, porque ela está dizendo o que está acontecendo na prática, né? Ou seja, o consenso está mudando lá fora. Só que aqui, o debate público brasileiro e a prática política não mudou. A gente está... por isso que é anacrônico, do ponto de vista macroeconômico, ainda mais depois da pandemia. Ou seja, a pandemia mudou completamente o cenário. A gente sabe que a gente precisa aumentar o gasto com saúde para se proteger de uma próxima pandemia, para melhorar as condições de saúde. A gente aprendeu um monte de coisa com a pandemia, né? O mundo aprendeu, né? Mas o Brasil parece que não.
O Brasil parece que continua numa ideia de que não, vamos retomar agora as políticas pré-pandemia, que já eram anacrônicas antes da pandemia, se a gente pegasse o debate internacional. E é cruel do ponto de vista social, como a gente está colocando aqui, porque ela limita a capacidade do Estado de transferir renda para os mais pobres, a capacidade do Estado de oferecer serviços de saúde, educação, assistência social, etc., que é algo fundamental no país absolutamente desigual que nem o Brasil. Então é isso, é uma agenda econômica, onde o teto de gastos é um pilar dessa agenda, tem outros pilares, as privatizações, tem questões que não são relativas ao problema fiscal, né? A questão trabalhista, as reformas trabalhistas, a questão das privatizações, as questões regulatórias, mas que somadas apontam um caminho, que é um caminho que é muito cruel e perverso para o caso brasileiro, que não vai gerar crescimento, Paulo. Na minha opinião, e o Carlinhos certamente concorda comigo, essa agenda não vai entregar emprego e crescimento para nós. Já não entregou, faz 5 anos que não entrega, mas eu acho que agora a gente podia mergulhar, inclusive, na discussão do tal do contracíclico, aí, da capacidade do governo de estimular a economia nos momentos que ela precisa, que, aliás, é o que o mundo todo está fazendo. A pandemia, ela trouxe não só questões de dramas de desigualdade e pobreza, que a gente já falou um pouco aqui, mas também questões de recessões e quase depressões, né? Quando a gente olha o tamanho dos estímulos feitos na Ásia, na China, na Coreia, na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê o quão importantes são essas políticas chamadas anticíclicas, né, que são políticas em que o governo faz gasto e faz investimento para tirar a economia do buraco. Então, o Pedro, se você quiser falar um pouco, você ia falar disso, a gente te interrompeu para voltar na desigualdade. Mas... Não, eu acho que esse é um ponto importante. E é importante a gente dizer que os economistas discordam em muitos aspectos, né, e que nesse debate tem 2 grupos de pensamento. Né? Tem economistas e correntes econômicas que acham que o governo não pode fazer muita coisa com relação ao crescimento, que o crescimento está dado pelas forças da economia, ou seja, pelos fatores de produção. Então, esses caras acham que a política fiscal ela tem que equilibrar o orçamento. E, do outro lado, tem os economistas que acham que a política fiscal ela tem que equilibrar a economia. Ou seja, ela tem que gerar emprego quando tem desemprego, tem que gerar crescimento quando tem desaceleração. Como ao longo da história do capitalismo, isso foi um pêndulo, o debate ia para cá, o debate ia para lá. Durante muito tempo, no pós-guerra, o debate era, os governos têm obrigação sobre o emprego das pessoas, as economias elas são instáveis, a gente viveu a experiência do pós-crise de 29, né? Ou seja, os governos tinham como função intervir na economia via política fiscal para gerar crescimento e emprego. Depois da década de 80, veio a outra mentalidade que foi predominante. A ideia de que o governo tinha que buscar um orçamento equilibrado e ponto. A política fiscal não tem muita responsabilidade sobre o resto. O desemprego é um problema do indivíduo e o máximo que a gente pode fazer para melhorar o mercado de trabalho é fazer reformas, flexibilizar, tirar a rigidez que existe, preparar melhor os trabalhadores para entrar no mercado de trabalho e não via demanda agregada gerar emprego, ou seja, via política fiscal, via gasto público gerar emprego. Depois da crise de 2008, o debate internacional mudou por completo. Tá? E as experiências de austeridade que houveram foram muito negativas. Né? E isso foi um aprendizado do FMI, do Banco Mundial, que reproduz isso em alguns documentos, e de economias. A União Europeia agora acabou de aprovar um plano de 750 bilhões de euros, né? O EU Next Generation, e o Biden acabou de apresentar 3 planos. Um deles já foi aprovado pelo Congresso, cuja direção é completamente oposta do velho consenso. A ideia de que o Estado tem que induzir o processo de desenvolvimento. Esse é o Biden falando. Tem que gerar emprego. A palavra emprego, jobs, ele falou 300 vezes no discurso dele no Congresso. Ou seja, o mundo mudou. Mais uma vez, o mundo mudou. E no caso brasileiro, a política fiscal vira as costas completamente. Não interessa se tem 15 milhões de desempregados. Deixa. Vamos cortar gasto. É assim que faz. Isso é um absurdo, porque a gente tem uma economia com capacidade ociosa, ou seja, as empresas não estão usando tudo aquilo que elas têm, e com o fator trabalho aí abundante. Não tem escassez nenhuma na economia brasileira, tem desemprego. Né? Ou seja, o que a gente precisava era de demanda. É o governo gastando para gerar emprego, gerar crescimento. Né? É bom lembrar que o gasto do governo é a renda do setor privado. Né? O déficit do governo é o superávit do setor privado também. A dívida do governo é ativo do setor privado. Ou seja, pensar a economia e o papel estratégico do governo nos momentos de crise. Isso significa que o governo tem que gastar o tempo todo? Não. O que a gente está dizendo é a economia tem trabalho abundante, tem desemprego.
A economia tem capacidade ociosa. Então, é um momento do governo fazer gastos, e isso não tem por que gerar inflação de demanda, isso vai gerar crescimento, gerar emprego. Então, essa que é a ideia. E o teto de gastos, aí, evidentemente, impede que isso aconteça. Impede absolutamente que isso aconteça, que a gente não consegue fazer uma recuperação à la Biden no Brasil. Eu até queria puxar o gancho aqui para devolver a palavra para o Carlinhos, para a gente falar um pouquinho do investimento público, porque o investimento público ele é o canal que, em geral, materializa, né, não só via investimento público, mas o investimento público ele tem materializado muitas vezes essa função do governo de reativar uma economia semi-morta, né, uma economia numa situação muito dramática, e também carrega, Carlinhos, questões tecnológicas também, né? Eu queria já passar esse gancho para você. Claro. A gente não pode criticar o teto dos gastos e deixar de falar do massacre que ele está fazendo em investimento público, né? Não, e esse negócio do teto do gasto tem aquele... Na minha infância tinha um show da MPB4 que era Bons Tempos, que a coisa tá tão ruim que você olha para trás, a coisa era péssima, assim, bons tempos. Então era assim, bons tempos quando a gente tinha superado primário. Assim, mas por que isso? Por que bons tempos? Porque as pessoas se confundem um pouquinho. Crescer o gasto não quer dizer que você vai gerar déficit. Por quê? Porque o gasto público cresce, mas outras variáveis de demanda agregada crescem também. O investimento cresce, a exportação cresce, tá? O consumo autônomo, que a gente chama, cresce. Ou seja, você pode ter uma política de crescimento do gasto. Através do gasto, você estimula o crescimento da economia, você estimula o crescimento do investimento que é induzido pelo próprio crescimento, a receita cresce e você vai estar... Eu escrevi um artigo dizendo assim, olha, teve vários momentos que, apesar do Lula ter feito uma política de superávit primário, ele foi expansionista por causa disso. Como ele aumentou o gasto, a economia cresceu mais ainda, tanto pelo crédito, salário mínimo, bando de coisas, ela ficou equilibrada. O teto, além do mais, é burro. Além de ser injusto, cretino, é burro. Porque ele tira um instrumento de crescimento da economia, que é o gasto público, que não necessariamente vai gerar déficit. Não necessariamente. Você vê a história da humanidade, a história da humanidade pós-guerra, como o Pedro está falando. Os países europeus cresceram muito o gasto público e cresceram muito a tributação. E mantiveram uma espécie de equilíbrio fiscal. Nós temos 30, eles botaram em 50, ou você faz 36, mas você não precisa nem... Isso que é importante, Paulo. Você não precisa aumentar a porcentagem do produto que vai para a arrecadação tributária. Se você aumentar em termos absolutos a arrecadação, você pode aumentar em termos absolutos o gasto público e pronto, que bom. Se a economia crescer a 5%, a arrecadação tributária crescer a 5%, eu posso aumentar o gasto a 5% e não vai ter nenhum tipo de desequilíbrio fiscal. É um negócio, eu não estou... Eu até que eu sou abaleriano, então, mas aí, se eu baixasse bem a bola, assim, eu defendo o equilíbrio fiscal... Aritmética básica. Aritmética básica, eu seria contra o teto, porque eu acho que pode aumentar o gasto sim quando aumenta a receita. Então, assim, a grid é aritmética básica, né? O beabá da economia. Mas uma coisa é muito importante dizer isso para o Pedro, porque havia esse consenso, tá? Que era importante, isto era importante para puxar a economia como um vetor de crescimento, tá? E como disse o Paulo, o investimento público, é um outro palavrão de economista, tal de crowding, mas é verdade, o que quer dizer isso? O investimento público, ele tem uma função central no desenvolvimento econômico, à medida que ele faz serviços públicos, no sentido de infraestrutura, energia elétrica. Se não tivesse hidrelétrica, gente, nos anos 70, ninguém investiria nada. Você vai fazer uma fábrica, quando você vai botar a tomada, não liga. Não faz sentido. O investimento público é a garantia que o investimento privado irá se realizar. Então, crowding, que a gente chama, é porque ele estimula o investimento privado na medida que ele garante condições estruturais, produtivas, que o investidor privado irá fazer. Então, burrice 1 é o negócio da álgebra elementar, né? Que o cara, se for de uma boa escola primária, vai saber. A 2 é que se não tiver estrutura produtiva para o cara colocar a fábrica dele, ele não vai fazer fábrica nenhuma. Então, o setor privado não vai entrar nesse setor. E veja bem, mesmo o setor privado fazer uma hidrelétrica gigante, cara, só para dar um toque para vocês, a hidrelétrica gigante dos Estados Unidos, a Hoover Dam, que tem lá o super-homem... Foi o Roosevelt feito no New Deal, gente. E aquilo ali permitiu você ter o Rio Colorado ser barrado e fez Las Vegas. Não é que Las Vegas é uma maravilha.
mas você tem um polo de desenvolvimento. Assim, estou falando mal do Evangelho, mas eu já tive lá, não achei grande. Mas você criou no meio de um deserto. É um deserto. Não conta pra gente o que você fez em Vegas, porque o que acontece em Vegas fica lá em Vegas. Isso, então... não, eu fui com a minha mulher, então não tem problema nenhum. Não tem esse problema, não tem. É tudo mais de book, mas de qualquer forma, você pegou um negócio de um deserto e transformou num polo dinâmico. Você tem energia para a Califórnia. E aí a economia da Califórnia. Imagina o vale do Silício sem energia elétrica, Paulo. Olha, quando o cara for ligar o computador e não tem energia. Então, esse é o primeiro ponto. Você lembrou o Tennessee Valley Authority também, isso, lá, que exatamente. Toda a região do Tennessee também foi um programa de hidrelétricas da era do New Deal. E é importante dizer isso, que uma das coisas importantes que teve no New Deal, com o investimento público, foi você diminuir a diferença rural-urbano, que era gigantesca. E você só faz isso com a eletrificação rural. Ou seja, a eletrificação rural foi um programa de desenvolvimento e diminuição da desigualdade intrasetorial nos Estados Unidos. E, obviamente, só o setor público podia ter feito isso. Mas tem mais, como o Paulo falou, o jeito que os Estados Unidos faz política industrial é o jeito doido deles lá, com muito gasto militar. Mas eles fazem gasto militar, a universidade é privada. A universidade é privada, o FII que o cara paga. Mas os fundos de pesquisa tecnológica são multibilionários, financiado pelo Pentágono, pelo Fundo National Health Research. Vocês acham, sinceramente, que as pesquisas de alta tecnologia, de remédio sofisticado, são pagos pela tuition que um aluno paga? Não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, é por isso que é cara a tuition, cara. É por isso que é cara, porque estão financiando $50 mil, né? Se não fosse isso, ia ser baratinho. Realmente, não dá, gente. Assim, chega... Tem horas que você fala, tá bom, deixa eu falar, vamos falar de futebol. Eu não falo isso, que para mim é um assunto vetado. Mas esse problema. Mas qualquer forma, o quê? Não, uma parte, só para falar dessa coisa do investimento, porque o investimento ele é o primeiro a ser cortado na hora do governo. Olha, aquele monte de gasto. Eu vou cortar o salário do professor que vai vir me encher o saco, eu vou cortar o negócio do militar, ou eu vou cortar uma coisa que ainda ninguém sente falta, porque ela não existe, entendeu? Não, ela vai ser construída. Que não é permanente, né, Pedro? Não é permanente. Você corta e corta. Exatamente. Aí você corta, e o que acontece hoje é que o investimento público líquido, retirada a depreciação, andou com taxas negativas. Ou seja, você não repõe nem a depreciação. O nível que a gente tem é o quê? 0,5% do PIB? O investimento público hoje não chega a 0,5% do PIB. Você tem esse número, mais ou menos? Eu acho que é um pouco maior, Paulo. O último dado que eu vi era abaixo de 1%. Não, assim, isso certamente não chega a 1%, não. Também acho, chega a 1%. E na China é mais de 20%, nos anos 70 no Brasil. Mas eu acho que esse ponto que o Pedro falou é muito importante. Ou seja, o que a gente acabou de discutir, que é fundamental para garantir o desenvolvimento, é a primeira vítima. Porque a vítima é mais fácil, entendeu? Porque você não precisa demitir ninguém, é só não contratar. Você não precisa demitir ninguém, você não precisa em princípio, encher a paciência de ninguém, de nenhum cara que vai procurar um hospital. Se aqui não tem mesmo, não tem. Então, chegamos a mais um nível de perversidade. Ele consegue cortar, é mais fácil cortar aquilo que é muito importante, que é crucial para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento tecnológico e para a criação da infraestrutura produtiva. Então, vai somando, né? O investimento das estatais, né? Porque esse investimento que a gente está falando está dentro do teto, mas tem também a forma como eles estão gerindo as estatais, reduzindo o investimento, e a própria forma como gera o BNDES. Aí a gente está falando para ouvintes do BNDES, ou seja, o financiamento e investimento também é prejudicado. Então, é um modelo de desenvolvimento que dificilmente vai alavancar a capacidade produtiva do Brasil, né? O que você falou, né, Pedro? Na verdade, o teto ele é uma espécie de pedra de toque, né? Do símbolo dessa mentalidade que abarca tudo, né? Abarca a Petrobras, abarca a BNDES, toda a parte de investimento das estatais também, toda a parte da questão de transferência de renda e desigualdade. Então, realmente, ele engloba tudo, né? Engloba tudo. Desculpe, a gente... Deixa eu só, já tá me dando uma agonia aqui, porque a gente já passou dos 40 minutos e a gente meio que obrigado a terminar, não agora, mas daqui a pouco. Mas então eu queria já passar para vocês já irem encaminhando aí para uma conclusão. Temos mais uns minutinhos aqui, mas vamos lá. Não, só que a pergunta que eu fiz original é: por que uma coisa tão única no mundo, ninguém fez isso? Porque uma coisa tão burra, segundo a álgebra elementar,
Por que uma coisa tão anacrônica, como o Pedro disse, isso não existe mais no mundo, por que uma coisa que prejudica tanto o investimento, por que isso permanece e é uma coisa que qualquer editorial do jornal defende como se fosse assim, super normal? Não só, parece que é normal e super necessário. Gente, é porque, infelizmente, quando você faz um projeto de crescimento do gasto, de mudança do Estado, você muda as relações sociais e você vai ter mudança no aparato fiscal. Você provavelmente vai ter elevação da arrecadação tributária, que, se for progressiva, vai bater sobre as classes mais altas, e porque você vai ter gente mais educada que vai viajar com eles no voo da Azul, tá certo? Então, assim, como diz aquele negócio do Shakespeare, é maluco, mas tem um sentido. É maluco, mas tem um sentido de manter o Brasil no atraso, de manter o Brasil na desigualdade, porque eu também não quero pagar imposto, porque é muito chato pagar imposto. Então, a gente levantou aqui, porque eu acho que o ouvinte vai dizer, mas esse troço tão ruim, por que todo mundo, algumas pessoas gostam tanto, por que os editorialistas acham uma maravilha, não sei o quê. Tem interesses por trás disso, infelizmente. Isso não é enfrentado com a gente falando aqui que agride a lógica, agride a economia, agride a álgebra. Isso aí é um projeto. Foi um projeto político, inclusive, que foi vencedor ainda. Isso é o que é mais triste, né? O mais triste é que a sociedade brasileira votou nisso, né? É a superação de um projeto lamentável de criar um país desigual e atrasado. Acho que, bom, eu não queria acabar assim, mas eu vou acabar assim. Vai lá, Pedro. Agora ficou a nota otimista, ficou na sua responsabilidade. Opa, eu vou ser otimista aqui. Eu acho, Paulo, que a sociedade brasileira não votou nisso, tá? Eu acho até que o teto foi instituído no governo Temer. Depois da retirada da Dilma, na minha opinião, foi um golpe. E aí você institui... Ali claramente não houve votação. Isso estamos de acordo. Claramente não teve votação. E as pesquisas de opinião pública diziam que a maior parte da população era contra o teto de gastos. Apesar de não entender muito bem, era contra o teto de gastos, porque é uma discussão difícil que a gente enfrentou, mas é uma discussão que, na época, tomou uma proporção grande. Eu lembro das escolas ocupadas, as pessoas discutindo o teto de gastos, teve muita movimentação em torno disso. As pessoas eram contra, e ele foi instituído. E aí veio o governo, as eleições de 2018, o Bolsonaro era o candidato perfeito para levar adiante essa agenda. Porque imagina a direita tradicional argumentando racionalmente, o cara debatendo com o Carlinhos Pinkusfeld lá, defendendo o teto de gastos, e o Pinkusfeld mostrando o que é o teto de gastos, na verdade. Eles não iam ganhar a eleição. Se a economia fosse a chave do debate, né, se estivesse no primeiro plano, a direita tradicional não levava. Porque você não leva a eleição falando que vai cortar gasto com saúde e educação, porque isso é melhor, porque equilíbrio fiscal é melhor. Você não leva a eleição dessa maneira. Aí veio o Bolsonaro, que jogava uma cortina de fumaça. Ele foi eleito com a pauta moral, né, com a questão dos costumes. Né, ele foi eleito na esteira de um antipetismo feroz. Né, não teve muito debate econômico ali. Né, não, teve debate, ele fugiu dos debates. Eleições, ele fugiu dos debates, e o debate econômico, o Paulo Guedes não ia a debate algum com economista nenhum. Não ia. A discussão econômica foi em segundo plano. E aí a elite falou, esse é o cara que vai carregar a nossa agenda. E está aí até hoje. Ele só se sustenta até hoje porque ele está carregando a agenda. O que o Paulo Guedes está fazendo lá, gente, até agora? Imagine, eu faço a pergunta para vocês fazerem a reflexão. Imagine se o Bolsonaro tivesse colocado um militar no Ministério da Economia com uma agenda de keynesianismo militar. Vocês acham que o mercado derrubava ele? Tinha caído faz tempo já. Tinha caído faz tempo. Você pode botar no Ministério da Saúde, em plena pandemia, aí não tem problema, deixa lá. Mas botar um cara no Banco Central, um cara não, economia e Banco Central deixa com o mercado. Então é isso, gente. Infelizmente é isso. Agora minha nota otimista. Ainda bem, essa era a parte otimista, né? Eu falei, mas o Pedro, se otimismo é isso? O otimismo é o seguinte, Carlinhos e Paulo. Essa agenda não se sustenta, porque ela tem que entregar alguma coisa. Mesmo a ditadura militar entregou uma sensação de crescimento, de emprego, de sei lá o quê. Essa agenda, ela não entrega. Ela não vai entregar crescimento, não vai entregar emprego. E do outro lado, portanto, não sustenta um projeto político Perfeito. De longo prazo. E de outro lado, a gente tem no cenário internacional uma economia que muda.
O Biden está dando resposta para os problemas dele lá. Ele quer pegar o eleitor do Trump, que é um desiludido, que acreditou na meritocracia e só trabalhou e se ferrou na vida, e agora ele está mudando os parâmetros, né? Ou seja, o capitalismo está mudando, não porque o capitalismo é bonzinho por natureza, mas porque ele tem que se legitimar. Você tem que legitimar as instituições, senão aquilo degringola. E também lembra da ameaça da China aqui, só para fazer uma menção da Ásia. Eles apresentam uma outra forma de organização da sociedade que tem se mostrado eficiente no combate à pandemia, tem se mostrado eficiente no crescimento econômico, na corrida tecnológica, etc. Então, os países centrais vão ter que mudar. E, em algum momento, essa mentalidade vai ter que chegar aqui. Ou seja, tem elementos aí, o meu otimismo é o otimismo das possibilidades para a gente formar um outro caminho de desenvolvimento, uma outra coalizão de forças políticas para mudar o que está acontecendo no Brasil. Boa, você me convenceu, eu fiquei mais otimista, porque de fato, olhando para frente, é difícil enxergar qualquer tipo de resultado sendo entregue com uma regra dessas do tipo teto de gasto, né? Porque o dinamismo da economia brasileira morreu, né? Na verdade, se a gente olhar, faz 5, 6 anos que a economia brasileira patina. Né? Bom, você tem ideia, Paulo? Desde 2014, o Brasil é 100º ou 80º em alguma coisa em crescimento do mundo. Isso com 200 e pouquinho, tá? Atrás da gente tem países em guerra civil, tem Iêmen, tem Líbano, tem Síria, Líbia. Então a gente está na rabeira desde 2014. A partir de 2015, não cresce. Boa. Muito obrigado, Carlinhos Pincusfeld, Pedro Rossi, por essa conversa aqui. Pena que a gente não tem mais tempo. Uma crítica que eu faço a esse programa, né? Uma autocrítica que ele deveria ser mais longo, mas o conselho editorial aqui me diz que não pode, que as pessoas não escutam, que ele tem que ser curto, que ele tem que ser assim, mais enxuto. Enfim, então sempre fica a agonia de que a gente poderia ter falado muito mais sobre esse tema, mas acho que a gente conseguiu tocar em todos os pontos-chave aqui do teto, né? Que ele afeta realmente a economia de várias maneiras, né? Todas elas muito negativas, né? Como o Carlinhos bem elencou aqui e o Pedro também. Inclusive, o tema do nosso podcast é missão desenvolvimento, né? Se existe algo que atrapalha a nossa missão de desenvolvimento, se chama teto dos gastos, né? Aí você põe o nome do programa de missão Desculpa, você põe o programa teto dos gastos, missão subdesenvolvimento. Exatamente. Eu acho que nada dificulta mais, né? Um obstáculo mais difícil de se transpor, e que foi posto por nós mesmos, entre aspas, né? Pela sociedade brasileira e por forças políticas, né? Mas então eu queria agradecer a presença de vocês aqui, foi muito legal, baita aula que vocês deram pra gente, acho que todo mundo que assistiu aqui, que nos ouviu, vai adorar, e esclareceu muito, que é um tema que tem muita questão técnica aí no meio, não é trivial, né? Mas eu acho que a gente conseguiu explicar de maneira bastante didática, né? Então, agradeço o Carlinhos, o Pedro também, um prazer ter vocês aqui, uma honra, e ficamos já aqui até combinados vocês voltarem mais vezes para a gente explorar mais esses temas. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Um abraço para você. Obrigado, Paulo.